verdadeira história de Alice no País das Maravilhas. Por que ela é tão polêmica? O que aconteceu com a Alice de fato na história verdadeira? Quem era essa família? Quem é o autor? Hoje eu vou te contar tudo isso. Oiê, eu sou a Amanda, esse é o Livros e Café e hoje eu vou te contar a história verdadeira de Alice no País das Maravilhas. A nossa história começa então na Inglaterra com um cara chamado Charles Dawson. Ele nasceu em 1832 e ele era uma criança extremamente tímida, ele era gago e ele cresceu ali muito sozinho, muito solitário e depois de um tempo ele descobriu ali que ele era muito bom em matemática. Isso rendeu para ele uma bolsa para estudar em Oxford, em Christchurch. E depois que ele se formou, ele começou a dar aulas em Oxford e também a morar ali nas regiões da universidade mesmo, como era costume da época. Então chegou a família Liddell, ou Liddell, que é a família da Alice. Henry era o pai da Alice, ele era muito influente, principalmente ali na parte da nobreza e na parte inclusive da própria realeza, a rainha Vitória. Então a família da Alice, ela não era nobre, mas ela tinha uma forte influência na sociedade. O pai dela virou deão da universidade, então ele foi morar ali também em Oxford e levou a Alice na época com 4 anos para morar lá com eles. Então Dawson acabou conhecendo ali a família da Alice e o Dawson, ele tinha uma paixão muito grande por fotografias e ele adorava crianças. Logo ele se tornou amigo da família da Alice, a frequentar a casa deles. E ele começou a levar os filhos do Henry para passeios, inclusive em um desses passeios de barco, ele levou a Alice e seus irmãos, e ali ele contou uma história chamada As Aventuras de Alice no Reino Subterrâneo, que onde a Alice era a protagonista ali num reino mágico. E a Alice, na época, como ela tinha 10 anos, ela ficou enchendo a paciência do Dawson para escrever aquela história para ela, porque ela não queria que fosse só uma história contada verbalmente, ela queria um livro, um presente. E o Dawson, então, ele também tirava fotografias da Alice, de outras crianças, e a polêmica começa aí, porque ele tinha umas fotografias de nudez de crianças ali aparecendo em umas situações um pouco, polêmicas. E a Alice foi uma dessas modelos, onde ela usava, inclusive, talvez a foto mais famosa dela criança, seja quando ela estava usando uns trapos, como se ela fosse uma pedinte, e aparecia ali um pedaço do seio dela, e ela ali, criança. O Dawson, ele não era o único fotógrafo a fazer isso na época, mas isso não torna as coisas menos preocupantes. Então, ali, depois disso, dessa aproximação, a Alice ficou pedindo, pro Dawson escrever essa versão da história para ela, mas ele demorou muito tempo para escrever. Ele foi escrever de fato quando a Alice já tinha 13 anos, e ali ele entregou para ela uma versão estendida da história, que já mudou o nome para Alice no País das Maravilhas, e ele assinou com um pseudônimo, que é Lewis Carroll, que é o que a gente conhece nos dias de hoje. E aí temos o rompimento da amizade do Dawson com a família da Alice. E ninguém sabe o motivo, porque os diários do Dawson, onde essas partes eram relatadas, simplesmente foram arrancadas. Ninguém sabe o que aconteceu com essas páginas, mas nós temos duas hipóteses. A hipótese número 1 é que o Dawson tenha ali se apaixonado, tenha tido um interesse pela irmã mais velha da Alice, a Lorina, e a segunda hipótese é que ele tenha tido um interesse na Alice. Só que aí nós temos dois problemas. O primeiro, da irmã mais velha da Alice, é porque a mãe da Alice, ela tinha o interesse de suas filhas terem um casamento importante, um casamento influente com alguém da nobreza, alguém bem importante, e o Dawson não se encaixava nesses padrões. E a segunda hipótese é de que ele tenha se apaixonado pela Alice, que era apenas uma criança, Ela tinha 4 anos quando eles conheceram e ele já tinha 24. O que nós sabemos é que depois de uma possível conversa com a mãe da Alice, o Dawson e eles ali quebraram essa amizade e não tiveram mais um contato tão próximo quanto eles tinham antes. Só que o Dawson continuou ali com as suas amizades com outras crianças. Em uma carta, inclusive, quando a Alice já estava bem mais velha, ele mandou para ela falando que, embora ele tenha vários amigos ainda, a Alice ainda era amiga e criança ideal para ele. Porque ele achava que a Alice era, assim, uma musa inspiradora para suas fotos, inclusive sua obra mais famosa. Só que depois de um tempo, quando as pessoas começaram a querer entrevistar o Dawson sobre o livro, ele falava que Lewis Carroll não era ele. Demorou muito tempo para ele realmente assumir que ele tinha escrito a história. E como eu disse antes, a família da Alice era muito importante, conhecida inclusive na nobreza. E em 1872, o filho da rainha Vitória, chamado Leopold, ele foi enviado até Oxford para fazer um estudo ali por 4 anos,
Só que como ele era hemofílico, ele viveu muito preso ali no castelo, muito cuidado, muito protegido. Nesses 4 anos foi o tempo que ele teve ali de liberdade. E a mãe da Alice, não perdendo tempo, queria que ele se casasse com a Lorina, a filha mais velha. Mas naquela época, a Lorina já namorava escondido um jogador de cricket. E o Leopold acabou se apaixonando pela Alice, que já tinha ali na casa dos 20 anos. Só que temos um problema. A história da Alice ficou muito famosa na Inglaterra, inclusive a rainha já tinha ouvido falar da história. E ela simplesmente não queria que o seu filho desposasse uma personagem de fantasia. Isso seria um escândalo que ela não queria correr o risco de assumir. Então o que ela fez? Mandou o Leopold para uma viagem gigante pela Europa e depois até os Estados Unidos e Canadá. Então ele ficou anos fora. Tudo isso para afastar ele da Alice. E nesse meio tempo, a Alice se casou, em 1880. Então, até 1880, ela continuou vizinha do Dodgson, mas sem o contato. Enquanto a Alice continuou crescendo e se tornou uma mulher, o Dodgson continuou ali fotografando crianças com a sua mente infantil. Depois, então, quando o Leopold retorna para a Europa, para a Inglaterra, ele vê então que a Alice já está casada e a rainha Vitória, também não perdendo tempo, arrumou um casamento para o Leopold com uma princesa alemã. Então eles se casam ali, mas ele continua uma amizade com a Alice. Então nasce o primeiro filho da Alice e ela põe o nome de Leopold, inclusive o príncipe vira padrinho da criança. E quando a primeira filha do Leopold nasce, ele coloca o nome dela de Alice. Então, assim, eu acho que esse amor não morreu com o tempo, não importou nada do que a Rainha Vitória tenha tentado fazer. A Alice depois ela teve 3 filhos e ninguém sabe se ela realmente foi feliz no casamento ou não. O Dodgson permaneceu a vida inteira ali em Christchurch, mesmo depois de ter sido aposentado. Ele sustentava suas irmãs solteiras com o lucro dos livros que ele recebeu. E em 1898 ele veio a falecer. A Alice, então, que já estava casada com 3 filhos, ela acabou ficando viúva e passou por uma situação financeira difícil. Então, o que ela fez foi simplesmente pegar o manuscrito original que o Dodgson deu para ela quando ela era criança. Teve um probleminha e o vídeo cortou, mas a Alice pegou então esse manuscrito original dela e vendeu, conseguindo ali salvar a família dela das dívidas e do problema financeiro que ela estava tendo. Em 1932, a Alice então foi convidada a ir até Nova York para prestigiar ali um centenário dedicado ao Dodgson, ao Lewis Carroll. E ela foi, com 80 anos e um filho mais novo, ela cruzou o Atlântico, foi até Nova York e quando ela retornou, ela falou pro filho dela que ela não aguentava mais ser um personagem de contos de fadas. E 2 anos depois, ela veio a falecer. Dizem então que a Rainha Elizabeth tinha um livro autografado pela própria Alice, que era um dos livros que ela mais guardava como se fosse um tesouro, mas isso também ninguém sabe, é só uma lenda, uma suposição. E toda essa história tá aqui no livro de Alice no País das Maravilhas pela Dark Side. Aqui no começo, então, nós temos toda essa história verdadeira e temos as fotos, inclusive, do Dodgson, da Alice, a foto polêmica da Alice, tem tudo aqui no livro. A gente não vai saber se essa parte do Dodgson, ele realmente tinha uma mente mais infantil e gostava mesmo de uma companhia de crianças, de uma coisa mais inocente, ou se tinha ali uma maldade, ninguém sabe o que ele fazia ali nos quartos repletos de brinquedos onde ele fotografava as crianças. Mas o que a gente pode concluir é dele como autor, dele com essa obra que nós temos hoje em dia, porque é uma coisa que a gente nunca vai saber. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo!